Um oferecimento curso de teologia da Rádio Melodia. Aprendendo mais de Deus. Acesse cursosmelodia.com.br. Para um planeta de audiência, mais um debate aqui na nossa Melodia. E olha, muito bom saber que você está ligado, bom saber que você já está participando aqui com a gente, efetivamente aqui, através do nosso site, o site da nossa Melodia, melodia.com.br, através do nosso WhatsApp também, no 999070097. Pesquisa do dia. Pois é, hoje no nosso debate família nós vamos tratar deste assunto. Sal, açúcar, gordura. Como lidar com eles, hein? Você realmente sabe? Muito bom. Bom ter você aqui participando do nosso debate nesta manhã. Da Melodia tem o prazer de receber pra gente discutir este assunto, tratar deste assunto, o pastor Humberto Rodrigues, da Igreja Nova Vida, do Moneró, na Ilha do Governador, o pastor Anderson Maciel, da PIB de Campo Grande, e recebendo hoje com muita alegria, compondo aqui a nossa mesa, está nos dando a satisfação, a alegria de estar com a gente. Mais um integrante chegando hoje aqui ao nosso debate, tomara que seja a primeira de tantas outras, o doutor Daniel Barros, que é endocrinologista, para a gente cuidar desse assunto, da gente tomar uma aula hoje aqui, uns puxões de orelhas também. Tem gente se entregando aqui, isso aí é importante para a gente então tratar desse assunto, tá bom? Nós vamos então começar, como sempre fazemos o nosso debate orando, e o pastor Anderson Maciel vai estar orando, abrindo o nosso debate. Senhor, nós queremos clamar a Ti pela direção para tudo quanto iniciamos a fazer por intermédio desse debate, pedindo que todas as propostas aqui apresentadas, tudo quanto aqui for dito, que haja uma reflexão no meio do Teu povo. O objetivo, ao término desse encontro, é sairmos daqui melhores, amadurecidos. Conduza, Senhor, tudo quanto aqui há de ser dito, pois queremos, ó Deus, ser apresentados diante do Senhor como aprovados, aqueles em que o Senhor se orgulha de cada um de nós como bom representantes do Senhor na face da terra. Por isso oramos e o fazemos em nome de Jesus. Amém. Debate Melodia. Pois é, hoje, dia 8 de agosto de 2019, dia 8 de agosto, é o Dia Nacional do Combate ao Colesterol. Aí a produção resolveu fazer um pacotaço para a gente poder falar sobre isso aqui. Vamos tocar neste assunto. E a Rádio Melodia, sem se furtar do seu papel de levar informação, abre o jogo. Então hoje nós vamos tratar deste assunto. Queria abrir também aqui as nossas plataformas para que você tenha qualquer dúvida. Hoje, aprove Deus, temos um profissional da área, um especialista nesse assunto, um endocrinologista, o Dr. Daniel Barros, que aceitou o nosso convite, estar no nosso debate hoje para a gente tratar desse assunto. Para a gente começar o nosso debate, o resultado parcial da pesquisa. Sal, açúcar, gordura, como lidar com eles? Você sabe mesmo? 68% dizendo que não. Daí a importância do nosso debate nesta manhã. Eu quero começar com meu querido pastor, meu querido amigo, pastor Humberto Rodrigues. Alegria tê-lo aqui no nosso debate família. Bom dia, irmão. Bom dia, meu amado irmão, meu querido amigo, pastor Eliel. Bom dia aos debatedores, uma honra estar aqui ao lado dos irmãos, ao lado de vocês. E bom dia à nossa família Melodia, ligada conosco aqui nessa manhã. Um abraço, um beijo no coração de todos os nossos ouvintes. E a gente lida, né, pastor, com um assunto como esse. Eu penso que quando a gente vai falar sobre cuidado da saúde, a gente está falando sobre um assunto que na teologia a gente chama de mordomia. No caso, a mordomia da própria vida, da saúde. O primeiro dom que Deus nos dá, né? Porque a primeira coisa que Deus nos dá é exatamente a nossa vida, a nossa saúde. E a gente então precisa aprender a cuidar dela, e muitas vezes nós falhamos, erramos em relação a isso. E olhando aqui para alguns dados, algumas pesquisas, na verdade a gente está falando de uma área em que a gente tem
uma série de pesquisas, um monte de dados sobre isso, até por se tratar, pastor, de uma indústria milionária. Lida com bilhões, milhões de reais, de dólares, de euros, mundo afora, e não só na produção e comercialização dos alimentos, mas também na questão do marketing, né? Na questão das propagandas que são muito agressivas em relação a isso e que nem sempre estão regulamentadas, enfim, e acaba atrapalhando muito essa guerra. O curioso, pastor, é que algumas pesquisas apontam, por exemplo, uma do Ministério da Saúde, de um órgão, o Vigitel, ela é uma sigla e a coisa é bem longa aqui, mas enfim, Vigitel é um órgão do Ministério da Saúde, uma pesquisa que foi publicada no final do ano passado. Ela aponta alguns dados que eu achei curioso, que acho que dá bem para a gente começar pensando sobre isso. O levantamento aponta que o crescimento da obesidade no país, principalmente nas capitais brasileiras, ela deu uma estagnada. Essa é o que a pesquisa aponta. A pesquisa diz que, por exemplo, o levantamento diz que 1 em cada 5 brasileiros são obesos e que mais da metade da população brasileira, 54%, estão com excesso de peso. Na contramão disso, ela aponta que o consumo de frutas e hortaliças cresceu, a prática de atividade física também aumentou e o consumo de refrigerantes e bebidas açucaradas caiu mais da metade, 52,8%. Eu achei curiosa esse dado, dentre tantos que eu vi, porque ela aponta uma contradição. Se por um lado parece que a consciência de que a gente precisa ter uma alimentação saudável cresce, talvez devido à informação, por outro, esses dados da consciência disso parece que não estão sendo acompanhados na prática. Parece que na prática a gente está perdendo essa batalha, porque a obesidade está estagnada, bom, que não cresceu, mas os hábitos apontam que a gente parece que não. Uma coisa é a consciência, uma coisa é a gente saber o que tem que fazer, como agir, e a outra é na prática, na mesa disso. Porque lá parece que a gente ainda está perdendo essa briga contra o sal, contra o açúcar, contra a gordura, numa alimentação em hábitos que não são hábitos saudáveis. E a gente, quando fala de família, num debate, que geralmente na quinta-feira é um debate de família, acho que é um fórum muito adequado para isso, porque é na família onde esses hábitos alimentares eles são criados, eles começam. Esse hábito precisa começar em casa, onde a gente tem essa consciência dentro da família de uma alimentação saudável. Particularmente, pastor, quando a pesquisa pergunta sal, gordura, açúcar, você sabe como lidar? Eu digo que sei como lidar, que é tentar evitar o excesso. Essa briga, se a pergunta fosse, você tem ganho essa briga, essa batalha? Bom, o sal e a gordura, eu acho que eu consigo bem. Minha guerra é contra o açúcar. E aí é uma guerra diária, porque eu sou meio formiguinha e preciso, tenho uma consciência, mas sei que de vez em quando... E a turma sabe que eu gosto de doce, sabe? Ninguém ajuda. Aí... É verdade. Então essa guerra aí a gente vai ganhar e tenho certeza que o doutor Daniel vai nos ajudar bastante. Tá certo. Pastor Anderson Maciel, meu querido pastor, muito bom também tê-lo aqui. Bom dia. Que alegria, bom dia para essa família Melodia aí, vendo... hoje pela manhã, ouvindo a rádio e vendo as pesquisas aí, né? Que bom, esse instrumento, esse dado, para a glória do Senhor. Glória de Deus. E que coisa boa, você aí que nos ouve, nos dá o prazer de estarmos juntos aqui nessa manhã. Também aí a todos os debatedores, que alegria estar aqui com os irmãos. E já foi falado, né? O tema, por demais oportuno, porque eu acho que um tema como esse, como lidar com sal, açúcar, gordura, se na verdade a gente entende que isso é o que dá o prazer à comida. A alimentação, quando a gente pensa assim, esses componentes, parece que não dá vontade nem de comer. Quando a gente se faz esse questionamento, né? Pensar numa comida sem sal, uma gordura, um açúcar, não dá nem vontade de comer. Mas são os hábitos alimentares, aquilo que já foi dito aqui, né, de como a gente precisa cultivar isso no seio da família. Mas eu queria fazer uma abordagem, depois de tantos dados aí, né, mais de 50% da população aí já está aí com sobrepeso. E me espanta também as crianças. Quando a gente olha para o público infantil, a gente percebe que de 3 a 9 anos de idade, aproximadamente já 35% já estão com peso acima do que seria considerado normal.
E a gente vê a origem disso. Eu nunca fui numa festa na igreja com meus filhos, uma festa infantil, que ao término da festa, meus filhos não saíssem dali com um saco de fruta, de legumes, e dizendo que bom que você esteve aqui, nós temos aqui um saquinho aqui, né, com muitos legumes e frutas para você levar para sua casa. Não, era um saquinho de guloseimas. E né? não dá não para ver. Olha só que situação. E olha que são aquelas mais bombásticas possíveis, não é só um saco simples de guloseimas. E a gente observa esse tipo de tratamento, né, já no nosso público infantil, aquilo que já vem desde os primórdios, e a gente observa também nas escolas. Eu não percebo, ali aproximadamente 30, 50, 100 metros de uma escola, uma barraquinha que tenha frutas, legumes e uma comida ali saborosa e saudável para o nosso público aí infanto-juvenil. Não, sempre tem uma barraquinha, um negócio de doce, guloseima, ou então de gordura, né? Eu estava num mega engarrafamento hoje pela manhã, na linha vermelha, e me deparei lá com uma placa. Até 2050, promoção, pele, R$2. Meus irmãos, aquilo ali eu acho que é o cúmulo do absurdo de gordura, de tudo de ruim que alguém possa ingerir. Né? E olha só que grande promoção. E aí entra essa questão de todo esse marketing, essa publicidade, para a gente poder consumir mesmo, ingerir. Eu acho curioso que hoje nós estamos com uma geração estranha, conforme o pastor Humberto aqui, que me antecedeu, já falou, de como é que pode um dado dizer que está tendo, né, um reducionismo no consumo, vamos dizer, das guloseimas, a prática da atividade aumentando. A gente olha para o lado, a gente percebe que o nosso público está, parece que cada vez mais contraindo um quilinho aqui, uma gordurinha ali, um negocinho assim. E George Carlin dizia uma coisa interessante: nós somos uma geração estranha, a geração da comida rápida. E talvez isso justifique muito a nossa má alimentação. Mas ele dizia, mas da digestão lenta, pela qualidade daquilo que a gente está comendo. Então eu queria, nesse bloco inicial, dizer o seguinte: nós estamos errando, pecando pelos excessos. Porque também nós temos o público que quase não se alimenta, anorexia e outros problemas aí mais. E nós temos aqueles que não vão comer para se satisfazer. Aliás, outro dia um irmão da igreja virou e falou assim: pastor, eu acho que eu sou uma das poucas pessoas que ainda ora 2 vezes pela refeição. Eu falei: 2? Eu oro antes agradecendo a Deus e depois porque eu comi demais pelo pecado que eu cometi. E aí a gente começa a observar a consciência que a pessoa está tendo de errar pelos excessos, né? Para mais ou para menos. Eu acho que a gente erra também na qualidade. Eu acho que tem 2 tipos de parâmetros. Se a gente consegue aqui nesse bloco inicial parametrizar os nossos erros, eu diria quantidade e qualidade. Nós estamos errando vertiginosamente nesses 2 fatores. E a Bíblia fala que nosso corpo é templo do Espírito Santo. A Bíblia fala para a gente cuidar. E não adianta o cristão querer dizer assim, né? Não, pastor, o que contamina não é aquilo que entra, mas é o que sai. Olha, ele se vale da palavra, sabendo que está se envenenando para justificar o pecado. Ou então, pastor, 1 Coríntios 10, 25, está lá Paulo dizendo, no mercado você coma de tudo. Meu irmão, vai ver o contexto. Né? As pessoas estão usando hoje textos fora de contexto para servir de pretexto para justificar o erro. Então, queria nesse bloco inicial pensar sobre excesso e qualidade, para mais ou para menos, e daquilo que cada um realmente está absorvendo diariamente, se é o necessário, se é com qualidade, se é algo realmente que você está cuidando da sua vida. Até porque, se você não cuidar bem da sua saúde, isso vai afetar, nós somos um todo, vai afetar a sua emoção, vai afetar a sua vida espiritual, e aí a gente vai ladeira abaixo. Muito bom. Quero, aqui em nome de toda a produção, toda a Rádio Melodia, dar boas-vindas e já agradecer ao doutor Daniel Barros, endocrinologista, pela gentileza de atender o nosso convite. Muito bom tê-lo aqui nesta manhã. Bom dia, doutor Daniel. Bom dia. Bom dia, pastor Eliel, pastor Humberto, pastor Anderson, bom dia, ouvintes. É um prazer estar aqui. E
é importante a gente colocar algumas coisas que são muito, muito úteis para quem está tentando sair de uma situação em que está com uma alimentação muito ruim na direção de uma alimentação melhor. Eu acho que a maior utilidade é apontar o caminho. Se você está entendendo que está comendo errado, então a melhor coisa que você faz agora é tentar ver qual é a melhor forma de caminhar na direção certa. Normalmente, isso a gente vê na prática do consultório, que os pacientes têm consciência que eles estão comendo errado. Dificilmente é uma questão de conhecimento. Muito difícil. A maioria das pessoas sabe que está comendo açúcar demais, sal demais, gordura demais. Mas a dificuldade está em, ok, mas como é que agora eu pego toda essa minha cultura alimentar e como é que eu ando na direção certa? Então, é muito, 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 muito importante a gente começar a entender que comida de fato dá prazer. Mas nem todo prazer vale a pena num momento por causa das consequências daquilo que vai acontecer depois. Então, entra na lógica de a gente sacrificar um pouco de prazer agora para ter mais saúde lá na frente, para continuar sendo capaz de trabalhar, para continuar sendo capaz de cuidar da família, porque a grande dificuldade que a gente tem é que todas essas coisas, tanto o açúcar, como o sal, como a gordura, aumentam muito o risco de doença cardiovascular, em especial infarto, derrame, por aí vai. Então, muita gente pensa, não, mas isso não tem problema porque eu vou só prejudicar a mim mesmo. Não necessariamente, porque se você tiver um infarto, tiver um derrame, pode ser que você prejudique também toda a sua família, que agora depende de você e não tem você. Então, eu estou tentando trabalhar questões de motivação. Por que mudar? Por que consertar? Não é apenas por mim mesmo, mas também por toda a minha família, porque depois pode ser que alguém precise cuidar de mim ao invés de eu ser capaz de cuidar deles. Quando a gente fala sobre os alimentos, aqui está se falando, né, sobre a questão de que mudou muito a alimentação nos últimos anos. Uma das motivações antigas era que havia uma frequência muito grande de pessoas com desnutrição e havia uma frequência muito grande de doenças infecciosas e crianças morrendo de doenças infecciosas por desnutrição. Então se criou uma cultura de que a criança ganhar peso protege contra a infecção, protege contra a morte por infecções. Mas isso já mudou completamente. Hoje, no mundo inteiro, é muito mais frequente você encontrar obesidade do que encontrar desnutrição. Existe ainda bolsões de pobreza no mundo em que você encontra pessoas com risco alimentar, pessoas que passam fome. Isso existe. Negar isso não é verdade. Mas o outro lado da história é que é muito mais comum a obesidade do que a desnutrição. Em especial porque os alimentos baratos são os alimentos com alto teor de caloria. Então aí a qualidade e a quantidade, elas são no fundo a mesma coisa, porque o alimento de má qualidade em geral tem caloria demais. E o que importa para o nosso organismo não é tanto o tamanho do prato, mas quanta caloria ele tem. Então, se eu tenho um prato cheio de legume, ele é um prato pesado, é um prato que enche o meu estômago, mas tem uma caloria muito baixa. Eu lembro disso uma vez, isso me chamou a atenção, de uma paciente que foi atendida no consultório e tinha um caso de obesidade. E logo depois do atendimento, eu fui ao restaurante que eu normalmente almoçava e era um restaurante Aquilo. Então eu vi, o meu prato estava enorme. Naquele dia eu não cometi o pecado de comer errado, né? Não vou dizer que eu sou capaz de fazer isso todas as vezes, mas... E eu vi o prato dessa paciente, por acaso. Estava lá, almoçou no mesmo lugar que eu. Era um prato pequeno, com uma quantidade, em termos de peso de comida, muito pequena. Mas era basicamente açúcar e gordura e sal. Se olhar a caloria daquele prato, era muito maior do que a caloria do meu prato. No fundo, ela comeu mais do que eu, apesar do prato ser pequeno e do meu prato ser grande.
Então eu acho que essa é uma questão que é muito difícil das pessoas perceberem no dia a dia, que o tamanho do prato não é tão importante quanto a quantidade de caloria. E aí é que entra. O excesso de açúcar e o excesso de gordura vão aumentar muito a caloria do prato, mas muitas vezes você comeu uma quantidade pequena. Então você tem a ilusão de que comeu pouco, mas na verdade comeu muito. Tá aí, olha, que aula, hein? A gente começou já muito bem. Agora, doutor Daniel, sal, açúcar e gordura são os 3 vilões, de fato, da alimentação, quando não tem um equilíbrio nesse sentido? De fato, são esses 3 aqui, ou a gente poderia aumentar ou reduzir? Desses 3 aqui, qual que acaba causando mais, o conjunto disso? Como é que é isso? Se a gente for olhar bem, separando coisas de maneira didática, não é? Os alimentos, eles têm o que a gente chama de macronutrientes. E são 4 grupos, basicamente. Aqui eu estou fazendo uma simplificação bem grosseira, né? Mas você tem os carboidratos, você tem as gorduras, você tem as proteínas e as fibras. Então, nós precisamos dessas 4 coisas. Acontece que a gente come gordura demais, carboidrato demais e fibra de menos. Fibra é basicamente legume, verdura, frutas que tem bagaço, etc. E isso ajuda, inclusive, a retirar o excesso de, até certo ponto, retirar o excesso de gordura do intestino. E ajuda a reduzir o colesterol, e ajuda a reduzir risco cardiovascular, reduzir risco de infarto, por exemplo, quando a gente come bastante fibra. Com relação às gorduras, o grupo das gorduras é um grupo muito heterogêneo. Você tem muitas gorduras diferentes, com funções diferentes e que vão causar problemas ou até proteger a saúde. Quando a gente fala de gordura, o que é o pior da gordura? São as gorduras saturadas e a gordura trans. Então, a gordura saturada é aquilo que vai encontrar no bacon, vai encontrar na gordura animal, manteiga, etc. Só que pior do que isso é a gordura trans, que é a gordura hidrogenada, que a gente vai encontrar especialmente nos alimentos ultraprocessados, alimentos extremamente artificiais. A recomendação do Ministério é você olhar o rótulo do produto. Se você encontrou o produto nos ingredientes, tem farinha, açúcar, sal, etc., dependendo do produto, é até ruim. Mas muito pior é quando você lê o rótulo e encontra um monte de substâncias químicas que você não sabe o que são. Esses normalmente são os piores produtos, porque são os mais manipulados, os mais modificados. E a razão da indústria usar essas gorduras hidrogenadas é que elas fazem o produto durar mais tempo. Então eles duram mais tempo em prateleira, é um produto palatável, é um produto que a pessoa gosta de comer, mas que vai fazer extremamente mal à saúde. Se a gente tem que reduzir para no máximo 10% da nossa caloria diária a gordura saturada, a gordura trans tem que ser menos do que 1%, tem que ser 10 vezes menos. Porque essa é a pior forma de gordura. E quando a gente compara com o açúcar, a gente tem basicamente 2 tipos de carboidrato, né? O carboidrato que é o amido, que você vai encontrar nos tubérculos, nas raízes, enfim, nas farinhas. Até aí não é tanto o problema. Você precisa de energia e essa energia vem principalmente na alimentação normal dos carboidratos. Qual é o problema? É o açúcar simples. É o açúcar de mesa, açúcar branco. Isso tem que ser, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, no máximo 10% da nossa alimentação. E eles recomendam que de preferência seja menos de 5%. Então, se uma dieta, em geral, recomendada para a maioria das pessoas, vai ser de 2.000 calorias, 10% dá 200 calorias. Se 1 grama de açúcar tem 5 calorias, 200 dividido por 5 dá 40 gramas. Né? Então, 40 gramas, veja bem, cada pacotinho de açúcar daquele já tem 5 gramas. Então, seriam 8 por dia no máximo. E considerando não só o açúcar que você acrescenta, mas o açúcar que você já botou no bolo, no pão, enfim. Então, considerando isso, a pior coisa de todas é a bebida açucarada, porque não tem limite. Se uma coisa a gente tem que reduzir, começar por aí, que é o pior de tudo,
refrigerante com açúcar, suco adoçado artificialmente, todo tipo de bebida açucarada artificialmente. Isso é o que é de pior para a saúde em todos os estudos mostrados, é o que mais impacta a saúde. Nem tanto a gordura. Por incrível que pareça, o açúcar é a pior coisa, é o que mais causa problema. Tá aí, olha isso. Os ouvintes participando também aqui. Ouvintes aqui, nessa guerra da gordura e do açúcar, eu achei que tinha tudo sob controle. Ontem passei pelo médico e descobri que perdi essa luta. E agora vou ter que tomar remédio por 40 dias. Os jovens, igual eu, têm que se cuidar, pois esse problema é silencioso. Tenho 31 anos, triglicerídeos quase 400. Diz aqui, esse aumento do triglicerídeo é essa questão do açúcar diretamente no sangue, é isso, doutor? O triglicerídeo propriamente é uma gordura, porém é uma gordura produzida pelo organismo diretamente a partir do açúcar. Então, o triglicerídeo tem mais a ver com o consumo de açúcar do que com o consumo de gordura. Isso não é totalmente, mas é principalmente. E tem a ver também com a questão da insulina no corpo estar funcionando bem ou não. Então, quem tem o triglicerídeo alto, isso mostra uma tendência também para ter diabetes. Isso é importante ser visto também. Outra coisa que está relacionada com o aumento do triglicerídeo de forma bastante acentuada é o consumo de álcool. Uma pessoa com triglicerídeo alto precisa reduzir o álcool a zero, de preferência. E a outra coisa importante é que certas pessoas com triglicerídeo muito alto, especialmente se for uma pessoa jovem, uma pessoa que não está acima do peso, uma pessoa que, em princípio, não teria razão para ter aquele triglicerídeo alto, são questões genéticas que também precisam ser vistas. Normalmente, triglicerídeos extremamente altos têm relação com doenças genéticas e aí a pessoa precisa tomar remédio mesmo. Tá aí. Pastor Humberto, ele tá falando de açúcar aqui, você balançou a cabeça, tipo assim, ficou ruim pra mim. Pois é, né? O doutor Daniel me achou aqui hoje. Eu queria que ele continuasse falando aqui, né? Mas é uma questão de hábito, né, pastor? Eu acho que tudo é uma questão dos hábitos que a gente vai adquirindo ao longo da vida. E o doutor Daniel falou uma coisa que eu acho que é muito legal, quando ele disse que é a questão do prazer, né? E ele cita a alimentação, e a gente sabe que a alimentação está muito relacionada à questão do prazer, porque a gente sente prazer naquilo que come, e por isso até a dificuldade, porque o que dá prazer na alimentação é exatamente isso, é o sal, é a gordura, é o que dá o sabor, né? Então, e essa é uma guerra nossa, porque a gente precisa aprender a ter prazer de uma outra maneira em relação até ao cozimento, em relação a outros temperos mais naturais, enfim, a gente aprender isso, mas é uma guerra. E aí é legal, quando ele falava ali, eu vi que o quanto isso está atrelado àquilo que a Bíblia nos ensina a respeito da própria vida. Porque ele disse assim, a gente precisa entender que a motivação, tentar criar uma motivação para a mudança de hábitos a partir desse entendimento desse prazer. Porque se por um lado eu tenho prazer, quais são as consequências que isso me traz? Foi o que ele disse aqui. E isso é exatamente aquilo que a gente aprende com a palavra de Deus. Qual é a consequência? O que eu vou colher lá na frente? O que eu planto hoje, eu colho lá na frente. E isso aí está atrelado a essa questão exatamente desses hábitos que a gente tem, desse prazer que hoje você tem aqui, mas em contraposição, qual é a consequência daquilo lá na frente? Será que vai valer a pena ter esse prazer aqui para depois receber a fatura lá na frente? Acho que isso é primordial falar isso. Exatamente. Né? Então é isso que a gente precisa ter. E é uma questão de conscientização e de motivação. Porque também o doutor Daniel falou isso, e a pesquisa aponta que saber o que a gente precisa fazer, nós sabemos. Mas é difícil colocar em prática isso. E a prática clínica dele lá de consultório justamente aponta para isso. Então, não é só uma questão de conscientização, mas é uma questão de motivação. Talvez esteja faltando a motivação certa, aquilo que eu preciso fazer para entender o que é o bom. E aí, nesta questão da motivação, para nós, um povo cristão, eu vou voltar à ideia de que nós somos, já dita pelo pastor Anderson, e que a gente começou falando, a questão da mordomia, do cuidado, da responsabilidade que a gente precisa ter com aquilo que Deus nos deu, que é o dom primordial, que é o dom da vida, que é o dom de nós vivemos e aprendemos a cuidar da nossa saúde, inclusive, pastor, para fazermos a obra de Deus nessa terra com saúde. Quantas pessoas não tiveram ministério abreviado? Exatamente porque não cuidaram da própria vida. Então,
É uma questão de conscientização e a gente está trabalhando sobre isso, mas é uma questão também de termos a motivação certa para aprendermos a mudança de hábito, aquilo que a gente precisa ter de cuidado da própria vida. Bom, intervalo, a gente volta em 1 minuto com a segunda parte do nosso debate. Até já! Já pensou em se formar em teologia com apenas 18 meses de estudo? Estude sem sair de casa no curso que a Melodia preparou exclusivamente para você. Acesse cursosmelodia.com.br e matricule-se agora mesmo. cursosmelodia.com.br. Pois é, 11h34, já de volta, hein? Viu? Já com toda a segunda parte do nosso debate nesta manhã. No Dia Nacional de Combate ao Colesterol, nós estamos falando aqui, sal, açúcar, gordura, como lidar com eles. Você sabe mesmo, recebendo o pastor Humberto Rodrigues, o pastor Anderson Maciel e o doutor Daniel Barros, endocrinologista, dando uma aula aqui para todos nós, né? Saber o que tem que fazer, a gente sabe. O negócio é porque que a gente não faz, não é? Ou tenta, vai até a página 5, depois volta tudo de novo, né? Não entendi, aí volta para a página número 1 e fica nessa guerra aqui. Já eu quero voltar aqui ao doutor Daniel, mas pastor Anderson, se tem uma turma boa, tem até um ditado assim, crente não bebe não, mas come demais, isso é uma verdade, você vê, a gente vai vendo os negócios assim, por onde a gente passa também, que isso acaba sendo uma verdade, não, pastor Anderson? É uma verdade, mas é uma verdade que não deveria existir no nosso meio, a gente tem que falar disso, né? Quando o doutor Daniel estava falando aqui, até o pastor Humberto, do custo-benefício disso, do investimento que é isso, do ônus que isso é. Tem até um provérbio egípcio que diz que 1/4 do que você come é para alimentar o seu corpo. Agora, os 3/4 que restam é para alimentar o médico, doutor Daniel. Pelos problemas, o custo que isso, né, daqui a algum tempo vai ter, pelo mau investimento que você fez, comendo em excesso, coisas que não agregam tanto. E aí, quando me veio aqui, até as falas aqui, eu fiquei pensando, por que é que a gente tem a consciência, a gente tem o conhecimento e a gente não faz? A gente não tem aquela coisa assim, peraí, até aqui eu estou satisfeito, não vou comer mais. Não, isso aqui é um tipo de alimento que eu não posso ingerir, que vai me fazer mal. Falta domínio próprio. O que eu percebo é isso, domínio próprio é fruto do Espírito. Eu queria trazer isso à tona, à baila aqui, né? Porque às vezes a gente critica o outro na imoralidade dentro da igreja, a gente critica um aqui, outro, mas a gente come demasiadamente e come coisas que não deveriam comer. E aí, o doutor Daniel, o seu nome inspira, quando eu lembro do nosso Daniel na Bíblia. Né? Porque ele foi desafiado a provar as iguarias do rei. Eu fico pensando, o que será que não foi ofertado? Um banquete, gente. Tudo que tinha de maior potencial de açúcar, de sal, de tudo que pudesse ser calórico, eu estava ali diante dele. Ah, pastor, mas não é isso, ali era a questão do pecado, contaminação. Peraí, meu irmão, eu não quero pensar agora teologicamente discutir isso. Eu quero pensar que Daniel não provou das iguarias do rei, ele, os seus, e fez um desafio. 10 dias após ele comendo sua dietinha, uma comida saudável, foi feito um teste. E qual foi o resultado? Eis que Daniel e os seus amigos estavam mais saudáveis do que os outros. É aí que eu quero chegar. Questão do cardápio, né? O cardápio. E, sobretudo, uma coisa que Daniel fez, que é uma coisa chamada disciplina, domínio próprio. Você acha que Daniel não olhou para aquilo ali e falou, vou provar só um golinho, olha ali aquela oferta? Não vou me contaminar. Eu queria levar o cristão nessa manhã a pensar sobre a contaminação que não é esse açúcar, o sal, porque tem gente que está fazendo assim, Eliel, eu quero um cafezinho, por favor, com adoçante, mas bota metade de chantilly em cima para caprichar no café. Eu fico, isso é uma brincadeira, né?
não está realmente fazendo o que precisa, não está tendo domínio próprio. E tem muita gente fazendo isso. Hoje em dia está aí a bebida, conforme, né, o doutor Daniel Barros falou, e tem aí os refrigerantes dentro desse processo, que é coisa pior do que isso para a nossa saúde. E aí coloca agora tudo sem açúcar. Como se o sem açúcar fosse saudável. Talvez. E as pesquisas já vão demonstrar que talvez seja pior do que se tivesse até o próprio açúcar. Isso daí é botar o Daniel na cova dos leões. Não é? O adoçante, eu queria falar um pouquinho sobre, depois se o doutor, né, puder aí, Daniel, falar. O adoçante, já tem estudos pesquisas que é muito pior do que talvez o açúcar. O senhor quer falar um pouquinho, por favor? Isso daí, na verdade, é um debate. É um debate. A questão é que você não troca 6 por meia dúzia. Então, não acontece de você simplesmente parar de comer açúcar e comer o adoçante. Se a única diferença que fosse acontecer fosse essa, então o adoçante realmente seria melhor. Então, quando você tem estudos em que você consegue controlar de maneira religiosa o que as pessoas estão comendo, você tira o açúcar e põe o adoçante, a pessoa perde peso. Isso é verdade. Mas quando você não tem um controle rigoroso, o que acaba acontecendo é que o adoçante modifica, essa é a teoria mais aceita, né? Modifica o cérebro de maneira que faz que a pessoa coma mais açúcar depois. O outro ponto é que pode ser que o adoçante modifique a flora intestinal e existe uma conexão que a gente ainda não entende muito bem entre a flora intestinal e o funcionamento do cérebro. De maneira que eu modifico a flora intestinal, ela produz substâncias ou deixa de produzir e faz com que o cérebro comece a comer mais açúcar depois. Então não é tão simples lidar com adoçante. A questão não é para ter exagero nem com açúcar nem com adoçante. Agora, é muito difícil, por exemplo, quando a gente vai lidar com um paciente que tem diabetes. Porque o açúcar, se ele comer num momento, a glicose do sangue vai subir rápido demais. Por outro lado, se ele for tomar um pouquinho de refrigerante zero, não vai acontecer isso. Então, qual é a recomendação? Bom, é melhor que coma, ou no caso que beba, né, um refrigerante zero em pequena quantidade do que tomar um refrigerante comum, se é que a pessoa vai tomar refrigerante algum em aquele momento. Então é mais difícil, é sempre mais difícil lidar com situações de moderação do que lidar com situações de eliminação. Uma pessoa pode parar de fumar e nunca mais pôr um cigarro na boca, mas essa pessoa vai precisar comer alguma quantidade de açúcar durante a vida. Não é possível ficar totalmente sem. Uma pessoa pode eliminar o álcool da vida, mas e nunca mais beber álcool na vida. Ela não precisa disso para sobreviver, mas de alimento a gente precisa. Então a questão da moderação é sempre mais difícil. É aquela, se eu puder invadir um pouco a seara da teologia, né? Por favor. O bem que eu quero, eu não faço. O mal que eu não quero está sempre diante de mim. Então, com relação à alimentação, a gente está sempre lidando com desafios. Certo. E aí, eu queria progredir um pouquinho no conceito de que o problema normalmente não está na instrução sobre a dieta. O problema normalmente está na capacidade de seguir aquilo que eu faço. Uma coisa que eu costumo explicar para os pacientes é que, por exemplo, perder peso é parecido com tentar economizar dinheiro. Então, um matemático famoso, ele não vai ter dificuldade para fazer conta, mas não necessariamente vai ajudá-lo a economizar dinheiro. Não é? Saber fazer contas, quem sabe somar e subtrair, consegue com facilidade economizar dinheiro. Não precisa saber tanta matemática. O problema está muito mais na motivação. E aí a gente vai precisar lidar com questões, muitas vezes, que são psicológicas. A gente vê, por exemplo, entre os pacientes com obesidade mórbida, nos estudos, em geral, de 7 a 8 ou sofrem de ansiedade ou de depressão. É muito difícil para uma pessoa com ansiedade parar de comer açúcar. Muito difícil, porque o açúcar traz aquele alívio. Então a pessoa acaba usando o açúcar como um remédio muito ruim. Talvez se essa pessoa buscasse tratamento para ansiedade, tivesse mais condições de lidar com uma dieta mais saudável. Um tratamento para isso. Talvez uma pessoa com depressão, se buscar um tratamento, vai ter mais facilidade, mais possibilidade de lidar com a dieta. E aí, lidar com as questões de alimentação
como sendo a consequência de questões mais profundas, psicológicas, mentais. E o outro lado da história, que complica mais ainda o assunto, é que a alimentação modifica o cérebro. Se eu como muito açúcar, eu começo a usar sistemas no cérebro que são parecidos com os sistemas ativados por drogas. Olha isso. Então, o açúcar, em muitos aspectos, funciona como uma droga. Ele atua sobre o cérebro e causa várias alterações semelhantes a alterações de dependência química. Então, não é tão simples lidar com esse assunto. Muitas vezes a pessoa vai precisar de ajuda profissional para melhorar a questão cerebral, melhorar a questão mental, para conseguir lidar com a alimentação. E aí toda a ajuda é bem-vinda. A ajuda da comunidade, a ajuda da família, a ajuda da igreja e a ajuda profissional. Eu acho que tudo isso faz parte da ajuda que a gente precisa dar para essas pessoas para elas conseguirem melhorar a alimentação. Muito bem. Eu já volto já com o pastor Anderson, também com o pastor Humberto. Queria só seguir aqui com o doutor Daniel Barros, porque a gente vive também tem uns negócios assim complexos. Toda hora sai uma pesquisa, né? Café é bom, tomar não sei quantos cafés. Aí eu e Fábio Silva, a gente, tá vendo aí, Fábio? Então vamos tomar café. Aí a gente faz o café aqui na rádio, pede café. Aí daqui a pouquinho sai outra pesquisa. Café é ruim. Então vamos parar, vamos tomar café. Aí uma hora sai que comer ovo é bom demais. Comer ovo arrebenta com colesterol, explode. O que é mito? O que é verdade? Por exemplo, na questão do ovo, que é um alimento, né, que faz parte, inclusive, da dieta. Como é que é isso? Como é que a gente trabalha isso, doutor? A questão do ovo vem e vai. Ioiô. Bom, de novo, eu peço o livramento da cova dos leões. Mas o ovo, ele de fato tem muito colesterol. Mas o que a gente sabe é que não necessariamente o colesterol que eu venho a comer vai se tornar parte do colesterol do meu sangue. Isso por uma questão que vem sendo explicada. À medida que a gente come colesterol, até um certo limite, claro, o nosso fígado diminui o que ele produz de colesterol. E aí faz um limite, um tampão. Então, nos Estados Unidos, por exemplo, havia uma recomendação de comer no máximo 300 miligramas de colesterol por dia. Essa recomendação caiu em 2015, por uma razão simples. Não se confirmou nos estudos que o colesterol que as pessoas comem, de fato, aumentava o colesterol no sangue. Talvez por essa questão da regulação do fígado. Mas o que eles falam, por outro lado, não coma produtos com colesterol mesmo assim. Aí parece um contrassenso. Não, porque normalmente o alimento que vem com colesterol, ele também vem com gorduras outras, em especial a gordura saturada. Então vem o colesterol junto com gordura saturada e provavelmente isso é o que faz aumentar o colesterol do sangue. E aí o ovo cai numa categoria diferente. Ele tem muito colesterol, mas tem muito pouca gordura saturada. Então provavelmente o ovo não é problema para a saúde. Mas aí tem um outro problema. Uma coisa é comer ovo cozido, ovo pochê, e outra coisa é comer ovo frito. Eu estou acrescentando gordura a alguma coisa que já tem colesterol. Então, provavelmente, a dificuldade de analisar alimentos é que é diferente de analisar um remédio. Um remédio é só uma substância. Então, eu comparo uma substância com o placebo. É fácil comparar. Quando eu lido com um alimento tem inúmeras substâncias que vêm juntas. E ainda tem mais uma complexidade. Aquele alimento vem junto de outros alimentos. Você não come ovo puro, você come ovo junto com outras coisas. Nos Estados Unidos, eu como. É o ovo, bacon e a linguiça. Vem tudo junto. Olha isso. Eu queria... Me permite só uma... Quando o senhor falou, doutor, da questão até de fazer conta, e o senhor está usando muito os Estados Unidos, eu acho interessante que lá você chega em qualquer fast food, a comida está ali, o valor calórico que ela tem. E isso Exatamente. é um fator inibidor na decisão do prato que a pessoa vai comer. Ou deveria ser, né? Mas acaba sendo. Só que a Inclusive, população eles lá estão é a melhorando. população mais obesa que tem. Mas isso está reduzindo. Os números estão demonstrando isso. Será que no Brasil não ia facilitar a vida das pessoas se existisse lá, né? Eu vou no McDonald's comer um trio, não sei das quantas. Bom, qual o teor calórico que tem esse tipo Isso de é complicado. refeição? Eu queria que o senhor Assim, falasse um pouquinho. Todas essas iniciativas, elas são bem-vindas, eu acho. E desde que
agora os rótulos é obrigatório, ter caloria, ter proteína, gordura, carboidrato, etc. Isso ajuda. Agora, de novo, a gente tem o mesmo problema que acontece com o cigarro. Aí, outra história curiosa, né? A pessoa que fuma vai para comprar o cigarro. Aí tem uma foto atrás da caixinha que tem o câncer de pulmão. A outra caixinha tem a disfunção erétil. Aí é muito comum das pessoas pedirem, não, eu quero aquela outra caixinha ali, que eu prefiro ter câncer de pulmão. Então, ter essa foto para inibir é uma coisa excelente. Mas o problema continua sendo, e aí eu acho que entra na questão da motivação. A motivação. É a motivação. Domínio assim, próprio, daquilo que a pessoa o domínio tem que ter. próprio, a capacidade de controlar a si mesmo. Mas essas coisas, elas ficam minadas normalmente por problemas psicológicos mais profundos. Quando você vê no consultório, em geral, você vê pessoas que ao mesmo tempo fumam e que também comem muita gordura e que também comem muito sal. Você vai analisar as pessoas, via de regra você encontra situações psicológicas. Então, eu acho que é aí que a gente precisa começar a trabalhar mais, não porque isso seja a única coisa, mas esse é um fator que normalmente não se fala, é um fator pouco divulgado, é um fator pouco trabalhado, que é a questão da alimentação. Ela está ligada com problemas normalmente psicológicos, mentais, psíquicos. E é aí onde está a solução do problema. Eu trabalhar a minha mente, de novo, se eu puder invadir a seara, favor, né? por favor. A renovação da mente. E isso é que vai acabar melhorando o comportamento. O outro lado da história é, certos alimentos vão acabar agindo sobre o meu cérebro e reforçando aquele comportamento ruim. Seja o açúcar, seja o sal, seja certos tipos de gordura, vão atuar fazendo uma retroalimentação, né? Um feedback no meu cérebro e agravando aqueles comportamentos, e isso vira um ciclo vicioso. Então a gente precisa atacar em várias frentes, atacar em todas as frentes que a gente puder atacar. Pastor Léo, eu acho que isso é tão certo que hoje tem um público cada vez maior também que está dizendo o seguinte: não, eu vou comer o que eu penso mesmo, sei que eu estou com sobrepeso, porque daqui a pouco eu atinjo um peso X e faço uma bariátrica. E cada vez mais, infelizmente, está sendo um pensamento que está assolando o nosso arraial. Quer dizer, e só quem fez uma bariátrica ou teve que fazer uma bariátrica sabe da complexidade que é isso, não é isso? Ó, o doutor está falando aqui, consultório dele, imagino, não é triste, doutor, ter que fazer isso. Chegar a esse ponto de fazer isso, essa mutilação. Porque a pessoa, ela, assim, eu não vou dizer que a cirurgia bariátrica, ela é uma coisa ruim per se. É uma ferramenta. Sim. Ela é uma ferramenta. Agora, ela é uma ferramenta que impede a pessoa de comer. Mas, se você não lida com as questões psicológicas que fizeram acontecer o problema, existem relatos de pessoas que desenvolvem, por exemplo, alcoolismo, por exemplo, dependência química de drogas, por exemplo, porque, veja bem, imagina uma pessoa com ansiedade que desenvolve obesidade. E ela usava a comida como uma espécie de remédio. Muito ruim, péssimo, mas usava como remédio. Aí ela faz a cirurgia e não está em tratamento. O que pode acontecer com algumas pessoas se ela não fizer o tratamento direitinho, como deve ser e como é recomendado que seja? A ansiedade tende a agravar. Se a pessoa tinha a depressão, tende a agravar e por aí vai. Então, o recomendado com o paciente que vai fazer uma cirurgia bariátrica é uma abordagem multidisciplinar. Eu não vou apenas para o cirurgião para fazer a cirurgia, não pode ser apenas isso. Agora, eu tenho acompanhamento do psicólogo, do psiquiatra, do endocrinologista, do clínico, de tudo que eu preciso para que eu consiga melhorar os meus hábitos. Acontece que, às vezes, a gente sabe isso por estudos, que quando a obesidade chega a um certo nível, aquelas áreas do cérebro que controlam a fome podem ter morte de neurônios. Então a pessoa perde não só o controle, mas a capacidade de controlar a si mesma na alimentação. Então não é tão simples de lidar com os casos extremos de obesidade, porque existem alterações cerebrais ainda mais graves
que vão acontecendo com o tempo. E pode ser que essas pessoas precisem dessa ferramenta sem possibilidade de não usar. Tem que ter, junto com outras coisas. E aí, de novo, eu gosto de usar metáforas, né? Uma coisa que eu acho que é muito equivocada no tratamento da obesidade é a gente tentar fazer um tratamento como um arqueiro que quer acertar o centro do alvo. Esse raciocínio não funciona. Não, eu quero saber qual é a medida que vai fazer eu perder peso. Não é bem assim que funciona. É mais como uma pessoa que está tentando montar um quebra-cabeça e está tentando juntar peças e enxergar uma figura maior. Então, eu posso precisar de medicamentos, eu posso precisar do psicólogo, eu posso precisar de um profissional de educação física me orientando, eu posso precisar de muitas coisas. Eu posso precisar conversar com a minha família e mudar hábitos relativos à forma como a família se relaciona. Por exemplo, perguntar que tipo de coisa a gente vai fazer no sábado. A gente vai sair para o restaurante de novo ou a gente pode sair para fazer um passeio? A gente vai de novo fazer alguma coisa, um churrasco, uma feijoada? Ou será que pelo menos um sábado no mês a gente não podia se reunir para, sei lá, fazer uma caminhada? Pode ser até um piquenique que aconteça, mas o principal vai ser outra coisa. Então, não acho que funciona tentar simplesmente tirar o que dá prazer, mas é substituir. O pastor Humberto falou, né? Que a ideia é a gente se encher daquilo que é bom para que a gente consiga ficar sem o que é ruim. Não dá só para eliminar o que é ruim, eu preciso me encher do que é bom. Eu preciso substituir e ter prazer em outras coisas, mas eu vou precisar fazer isso de propósito. Não vai acontecer naturalmente. Pelo contrário, o nosso cérebro sempre vai induzir a gente a gastar o mínimo de energia e a consumir o máximo de energia e acumular. Então tem que ser um trabalho racional, né? Muito bom. Bom, nós já estamos chegando aqui na reta final aqui do nosso debate. Nesta manhã, os ouvintes aqui parabenizando. Obrigado, Cláudia, do Wagner Inceptivos. É na Melodia, além de se preocupar com a nossa vida espiritual, se preocupa também com a nossa saúde. Um beijo para você aí, povo querido de Sepetiba. Tantos irmãos queridos aqui participando. Hoje nós estamos trazendo aqui essa informação daquilo que você sabe, mas ainda não colocou na prática, não colocou em prática ainda, não é? E aí nós estamos terminando aqui o nosso debate. Eu quero uma palavra final de cada debatedor no sentido de tudo isso que nós discutimos e falamos hoje aqui, mexemos e abordamos aqui no nosso debate. Pesquisa do dia. Mudou muito não, hein? Sal, açúcar, gordura, como lidar com eles? Se você sabe mesmo, 67% dizendo que não. Ou seja, se utilizando aí. E eu achei interessante aqui o resultado, né? E corroborou exatamente com a opinião de todos aqui, dizendo que saber o que fazer, graças a Deus, nós sabemos o que fazer. Nós só não implementamos isso. Parece que é uma questão meio cultural. O dia que também a gente começar a difundir mais o valor calórico das coisas, ou pelo menos interpretar aquilo, a gente só tem a prática, e muitos têm a prática só de ver a validade do produto, mas sequer para virar o rótulo para ver de fato o que tem. Um dia Exatamente. a gente vai chegar, né, ter essa ideia para a gente poder selecionar melhor, e aí sim a indústria, que já diminuiu o açúcar de tantos produtos, sal de tantos produtos, gordura de tantos produtos, a indústria vai se preocupar porque vai ter um povo inteligente no sentido de saber ler e entender aquilo. O que fica então, pastor Humberto Rodrigues, de tudo isso que nós discutimos aqui? Para mim fica que a gente precisa de disciplina para fazer aquilo que a Bíblia nos ensina, porque a Bíblia fala que se eu sei o bem que tenho que fazer e não faço, nisso perco. E acho que nisso a gente acaba pecando, porque, como a gente disse desde o início, desde a primeira fala, a informação a gente precisa colocar isso em prática. E aí eu penso que é essa disciplina. E a Bíblia fala o tempo todo disso. E, para terminar, uma frase que eu vi certa vez e que acho que é muito verdadeira é que não é aquilo que eu ouço que muda a minha vida, mas é aquilo que eu faço com aquilo que eu ouço é que muda a vida. É a prática que vai mudar. Não adianta escutar esse debate todo e agora, na hora do almoço, a gente sair para tomar 2 litros de refrigerante e aí não adianta. Assim, saber eu sei. Então não é aquilo que eu ouço que vai mudar, é aquilo que eu vou fazer a partir daquilo que eu ouço é que de fato
vai mudar a minha vida e que hoje tenha sido um dia de mudança para todos nós. Maravilha. Pastor Humberto Rodrigues é pastor da minha igreja Nova Vida, do Moneró, na Ilha do Governador, Estrada Governador Chagas Freitas, 265, na Ilha do Governador. Pastor Anderson Maciel, da PIB de Campo Grande, da Rua Ferreira Borges, número 54, Campo Grande, que fica então de tudo isso que nós discutimos aqui hoje, pastor Anderson. Eu diria domínio próprio. Eu queria desafiar as famílias a mudarem hábitos alimentares, atividade física. Isso não é luxo, não, gente. Isso é necessário para a gente envelhecer com saúde. Nosso metabolismo vai mudando, o corpo ele vai reagindo de uma forma diferente. E a necessidade, às vezes, de você até virar para um cônjuge, um filho, perceber que tem alguém até desregrado, você colocar dentro de casa aquilo que vai valer a pena para uma boa alimentação. Então, eu creio que domínio próprio é a palavra-chave. Agora, para dar um beijo no coração de toda a família Melodia, eu queria dizer Romanos 14, 17. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito. Um beijo no coração de todos. Maravilha. Meu querido doutor Daniel Barros, endocrinologista, no Dia Nacional de Combate ao Colesterol, nós discutimos aqui esse assunto. Quero agradecer a sua presença. Obrigado mais uma vez. Obrigado pela convite. gentileza de estar aqui com a gente hoje. Eu gostaria de comentar sobre a questão da motivação. A gente precisa entender essas coisas como andar pelo caminho. Então, eu saio da onde eu estou na direção onde eu quero chegar. E nesse meio tempo, eu busco toda a ajuda que eu puder conseguir. Eu vou buscar a ajuda da minha família, eu vou buscar a ajuda profissional, eu vou buscar a ajuda da igreja para modificar hábitos, modificar comportamentos e chegar na direção, no lugar onde eu quero chegar. Eu saio da onde eu estou para chegar aonde eu preciso chegar. Eu não preciso já ter muito, eu só preciso decidir andar na direção certa. Maravilha. Doutor, se o senhor quiser deixar algum contato, o senhor fica à vontade. E também queria, nesse dia de hoje, onde as pessoas foram esclarecidas, todos nós, na verdade, sobre essa questão também, aí no Dia do Colesterol, no Dia Nacional de Combate ao Colesterol, que também é um assunto que nós abordamos aqui. Se o senhor quiser deixar um contato, o senhor fica à vontade. Queria então que o senhor encerrasse falando sobre o dia de hoje. O dia do combate ao colesterol é muito importante, justamente todos esses dias são marcos, né? Que nos ajudam a parar para pensar sobre alguma coisa que a gente não costuma pensar todo dia. E no dia do combate ao colesterol, a gente tem que pensar no combate à doença do coração, que é a coisa que está relacionada com o colesterol. E pensar o seguinte: quais os hábitos que eu posso mudar, que eu posso melhorar, para que eu continue sendo uma pessoa ativa, seja para minha família, seja para a minha comunidade, seja para a minha igreja, e consiga, com isso, modificar os hábitos que eu preciso modificar para poder ter mais saúde e mais felicidade nessa vida. Tá aí. Valeu, gente. Deus abençoe. O vídeo acabou de mandar aqui agora, aqui, ó. Prato cheio de carne. Tá vendo aqui, pastor Anderson? O meu terminal tá pra cá, dizendo assim: olha isso, Eliel, nem um pouquinho de gordura, né? Olha só. Meu Deus do céu, olha isso. Vou nem mostrar pro doutor Daniel aqui. Valeu, gente. Deus abençoe a todos. A Débora Lira vem aí para comandar o Tarde Maior aqui na nossa Melodia. Obrigado, Luciano Severo. Deus abençoe a todos. Boa tarde, boa quinta. Obrigado, gente.